vai Que ser legal, algo mano. muito marcante pra nossa história também. Vai ser bem legal. Fica o spoiler aí pra eles também. Né? Marcante, uou, tá louco. E a questão que você levantou, psicológica, né? Que aí você fala que você se torna uma pessoa melhor, produtiva no trabalho, na família. A gente vamos entrar no psicológico Tá. agora, nesse fator psicológico, para depois a gente entrar na metodologia, Tá. que eu acho legal a gente também falar, porque assim, todo mundo levanta muita bandeira também, né? A sociedade no geral, e você tá aqui para esclarecer isso, Perfeito. lesões. Sim. E aí você fala dentro de metodologias. Eu quero que você explane um pouco melhor sobre essas questões, mas antes eu queria que você falasse sobre a questão psicológica, Perfeito. que a gente vive num mundo hoje de muita agitação, Sim. estresse. Eu falo porque eu tive alunos de personal inúmeros que eram super ansiosos, os caras executivos, e eles iam pro jiu-jitsu à noite para dar uma desopilada. Perfeito. Esse é o fator 1. Uhum. Tá? Então, e outros também que já falaram, ó, eu rolei muitos anos, mas devido a uma lesão, parei. Isso. Tá bom? Então, vou deixar com você aí, ô Cavaca. Vamos lá. A questão psicológica, não só no jiu-jitsu, mas como em qualquer ponto da nossa vida, eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas me perguntam, assim, em conversas, em entrevistas, podcasts, qual foi o seu principal adversário? E eu sempre respondo, foi e continua sendo eu mesmo. É a nossa mente. É a nossa mente. E 2003, eu não tinha sido campeão mundial ainda, já tinha sido finalista. Mas um grande amigo meu, que foi ex-atleta olímpico de judô, o Marcos Daudi, ele me indicou um livro que eu nunca gostei de ler. Quando era na escola, eu nunca li um livro, cara. Eu odiava ler, eu colava tudo, cara. E assim, e eu comecei a ler depois de velho. Comecei a estudar, ler pra caramba depois de velho. E naquela época ele me deu um livrinho, eu falei, isso aqui eu acho que eu leio. Era fininho. Chamava-se, é um livro de autoajuda. O Poder Infinito da Sua Mente. E ali eu comecei, por gostar, confiar muito no Daudi, e pelo livro ser fino, eu li, e aquilo mexeu, me deu umas direções jovem. Porque eu tinha lutado o campeonato mundial daquele ano, eu me considerava o favorito. O meu amigo, meu parceiro de treino, ganhou esse campeonato, sendo que nós dois tínhamos a certeza absoluta que iríamos chegar ao título juntos. E ele ganhou e eu perdi nas quartas de final, antes da medalha. E nós treinávamos junto e nós éramos muito semelhantes, estávamos no mesmo nível. Mas por uma vantagem eu acabei não passando nessa luta. Aí eu fiquei muito, cara, frustrado. E eu tava numa conversa com o Daudi. E ele me passou e me deu essa direção, porque na época quem deu esse livro para ele foi o Aurélio Miguel, campeão olímpico de judô. E eu comecei a ler esse livro. Ali eu entendi que eu tinha que controlar minhas emoções. Por isso que eu já falei umas 3 vezes aqui sobre emoção. Emoção é o lado irracional. E você, quando você vai lutar, o que é uma luta? Uma luta nada mais é do que uma briga com regras. Né? Então e quando você vai brigar, você aumenta a adrenalina. A adrenalina é emoção. Né? Então, quando você é colocado sob pressão, você tá na emoção. Você vai fazer um vestibular, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai dar uma palestra, você tem que se capacitar, você tem que se preparar. E uma luta pior ainda, porque o cara tá ali, você tem que se preparar pra alguém te bater, pra tu não apanhar, e pra tu bater e tu ganhar. Tipo, imagina um UFC. Um UFC nada mais é do que uma jaula com 2 animais, um morre e sai um vivo. Mas, né? Vamos voltar séculos atrás lá. Sim, hoje tem regras, sim. hoje tem todo um processo e tal. É um esporte legal, um show. Mas não deixa de ser uma briga. Então, o nível de emoção é muito grande. E eu percebi que aquilo ali, pra mim, era algo que realmente precisava de um ajuste. Por mais que eu tivesse um certo controle, eu sempre fui uma pessoa na luta bem calmo, bem racional, eu precisava saber quem era realmente o Rodrigo, né? E saber como ligar gatilhos do Rodrigo na hora que precisasse e desligar a emoção na hora que precisasse. E esse livrinho me deu uma direção. E eu comecei a trabalhar comigo mesmo. Então, por exemplo, eu fiz um ritual que desde esse dia, desse momento, desde que eu perdi esse campeonato mundial em 2003, na faixa roxa, que foi até o final da minha carreira. O que eu fazia? No dia anterior eu dormi, no dia anterior da luta, eu assistia um filme, o mesmo filme, eu assisti esse filme mais de 100 vezes, chama-se A Luta pela Esperança.
tá? O Homem Cinderela, que é um ex-campeão mundial de boxe, que pegou na crise americana das indústrias, ele perdeu tudo, foi todo mundo pro porão, ele perdeu a guarda dos filhos e ele teve que, depois de velho, zoado, lutar de novo de forma amadora, até um dia que ele conseguiu reconquistar o título mundial depois de velho. Então é uma história, cara, se eu vejo esse filme, eu vi até semana retrasada esse filme, me emociona. Porque eu também lembro da minha história. E aí eu comecei a assistir. Por quê? Porque a nossa mente vai potencializar os sentimentos e o pensamento em que nós temos. Qual é o único momento que a gente não consegue controlar a mente? Do dia. A gente tá Dormindo. Exatamente. Por que criança não pode falar pra não assistir filme de terror antes de dormir? Pra não sonhar. Porque não tem pesadelo. Pesadelo. Por que ela tem pesadelo durante a noite e não tem durante o dia? Porque ela se distrai com brincadeiras. Uhum. À noite ela não consegue se distrair e o último sentimento e pensamento que ela teve vai ser potencializado e vai fazer com que ela acorde em pânico. Por que falam que a gente deve fazer as pazes com o nosso parceiro, a nossa parceira, antes de dormir, fechar os olhos? Porque senão a gente dorme potencializando aquilo e no dia seguinte a gente acorda com aquele sentimento mais aflorado e o nosso dia não começa da melhor maneira. Então é tudo a gente contra a gente mesmo. E eu comecei a entender isso desde essa época de 2003. E eu comecei a assistir esse filme que me emocionava, me dava aquela esperança, falar, cara, e eu dormia com isso, com esse último contato, desligava a televisão, acordava no dia seguinte. Quando eu começava a arrumar a minha mala, eu já começava a mentalizar a minha vitória. Só que a história inteirinha, antes de eu chegar no ginásio, eu já tinha me imaginado algumas vezes chegando no ginásio, como eu ia chegar no ginásio. Eu me imaginava sentando, eu me imaginava me trocando, eu me imaginava me chamando para a área de concentração, eu imaginava medindo o meu kimono, me pesando, eu me imaginava o árbitro me chamando para entrar para a primeira luta, eu vendo meu oponente e eu já me imaginando tudo que eu ia fazer com ele sem correr risco de tomar nenhuma vantagem. Jamais passava algo negativo na minha cabeça. Eu fazia isso, ganhava a primeira, voltava para o mesmo lugar, ganhava a segunda, terceira e quarta, até o momento em que a pessoa colocava a medalha de primeiro lugar na minha cabeça. E eu comecei a fazer esse ritual durante toda a minha carreira. Depois disso eu fui campeão mundial 4 vezes e fui 10 vezes medalhista. 10 vezes medalhista de campeonatos mundiais. Né? Então assim, isso ajudou pra caramba. Né? Funcionou 100% das vezes? Não. Mas eu garanto que funcionou muito mais, me ajudou muito mais do que se eu não tivesse trabalhado a me vencer todos esses momentos de ser submetido à pressão. Então, voltando à tua pergunta, no treino diário é a mesma coisa. Se eu vou com medo, eu vou perder. Eu tenho que dominar o meu medo. Eu tenho medo de lutar, todos nós temos medo de muitas coisas. O homem que fala que não tem medo é mentiroso. Entendeu? Todo mundo tem, o Poatan não tem medo de lutar. Lógico que tem medo de lutar. De alguma coisa ele tem medo ali. Entendeu? Então, assim, todo lutador ele tem medo. Qual é a diferença do cara que tem, que trava e aquele cara que consegue render e performar? É aquele cara que controla o seu medo e joga com ele a seu favor. O medo tá aqui, no equilíbrio, ó, ele tem que estar aqui. Né? Se ele passar desse ponto aqui, eu fico irracional. Se ele baixar desse ponto, eu travo. Uhum. Então eu tenho que saber, tenho que ter ferramentas para equilibrá-lo de baixo para cima e equilibrá-los de cima para baixo, equilibrá-lo de cima para baixo. Então, quem é que faz isso? São estratégias, autoconhecimento. O que eu gosto, o que me aguça, o que me motiva, o que me trava, quais são os meus medos, e eu trabalho em cima deles. Então, cada um. Entendeu? E aí eu comecei a fazer esse processo, comecei a trabalhar isso com os meus atletas também, comecei a potencializar a cabeça deles como lutadores, entender a cada um deles de forma individual, para que eu tivesse ferramenta de estímulos. Não é a mesma estratégia para estimular todos. Né? O mapinha ali é o mesmo, mas eu tenho que mudar o tema, porque ele é específico de pessoa para pessoa. Né? E aí eu comecei a influenciar muito, né, no desenvolvimento deles, porque eu digo que 80% de um título de sucesso, ou da tua empresa, da tua performance no fisiculturismo, é tua cabeça. Cara, isso porque o bodybuilder, cara, pô, você sabe, pra mim é o mais sacrificante de qualquer modalidade esportiva do planeta. É muito. Né? Então, assim, porque, cara, é você com você mesmo, ninguém entende aquilo que você tá fazendo, é só você. Entendeu? Então, e se você faz aquilo tudo, dieta,
né, desidrata durante meses, cara, você fica estressado, você tem que pesar tua comida, suplementação rigorosa, treinamento intensivo, lesões. Na semana do campeonato, tu tá naquele período lá de preparar teu corpo, cara, você briga com a tua esposa, você briga com, né, com seus filhos, você tem um desentendimento, sei lá, com a tua equipe, com o teu treinador, cara, você não vai performar. Você vai jogar tudo por água abaixo. Então eu digo que 20% de tudo isso que a gente faz nos bastidores para nos preparar física e tecnicamente é só 20%. 80% vem da nossa mente, da gente contra a gente mesmo. Então eu dar atenção à minha esposa, eu dar atenção aos meus pais, eu dar atenção aos meus filhos durante o meu processo preparatório para o meu título, faz parte do meu título. Porque eu tô cuidando daquele ambiente, daquele meu pilar de sustentação para me dar força para conquistar o meu objetivo. Sim. Então esses pilares conversam, nada mais é do que eu cuidar, vamos lá dizer assim, vamos lá aqui, ó, eu quero profissional. Eu tenho minha família, mas se eu deixar minha mulher de lado, ela vai me encher o saco e ela não vai entender a minha ausência dessa proporção para que, só que se ela começar a brigar comigo, cara, eu vou estar meio que desestabilizado para poder produzir e performar daquela forma que eu sei que eu preciso para ser campeão, porque eu já fui. E eu sei o que eu preciso fazer. Só que se eu entrar em atrito com algum dos meus pilares que sustentam minhas bases, eu não vou conseguir cumprir com aquilo que eu sei que eu devo. Sim. Então, estrategicamente, eu cuido da minha família, eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu trabalho para que eu esteja 100% preparado para oferecer o meu melhor naquilo que realmente eu busco naquele momento. E é o jogo.